Gênesis capítulo de número 37. Esse texto vai ser o que vai nortear a nossa caminhada aqui essa noite. Agora são 9 horas da noite, então até meia-noite a gente está em casa, amém? Gênesis 37, espero que você tenha encontrado, está no começo da Bíblia. Diz o seguinte, Gênesis 37, verso 5. E José sonhou um sonho. Amém. Amém, amém? Eu vou fazer uma pergunta, não quero ser pretensioso, mas quem nunca ouviu sobre José, nunca ouviu uma ministração, uma palavra, que seja alguma coisa, ou que não conhece a história de José? Tenha vergonha, levante a mão, você nunca ouviu. Quem já ouviu sobre José? Veja, olha só, a maioria esmagadora no auditório já ouviu, pelo menos uma vez, falar sobre José. Então, seria muita pretensão da minha parte pensar que talvez eu poderia trazer algo que você nunca ouviu, que você nunca foi exposto, exceto, obviamente, as pessoas que nunca ouviram sobre. Então, a minha intenção, de verdade, não é uma surpresa aos senhores de você sair daqui dizendo, que tamanha revelação. Porque não é assim. Eu quero resgatar algumas coisas básicas aqui nessa noite. Coisas simples, porém extremamente profundas. As obviedades que, quando são lembradas, transformam muito da nossa rotina. Olha só, eu tenho um hábito de ler a palavra. Olha só, eu leio a Bíblia. Esse é o meu manual. E aqui, todas as vezes que eu leio, acontece alguma coisa comigo. Eu respondo perguntas e respondo algumas perguntas, porém sempre saio com mais. Eu não sei se você é assim, mas você lê um texto, há alguma coisa respondida e uma nova dúvida surge na palavra. Eu sou assim quando eu ouço pregação também. Quando eu ouço pregação de qualquer pastor, de qualquer pessoa, porque eu amo ouvir a pregação do Evangelho, eu sempre sou respondido em alguma coisa, porém saio com alguma dúvida. Na minha igreja agora, alguns dias atrás, o meu pastor estava ministrando uma palavra sobre a semente que cai e que nasce uma árvore. Fiquei apaixonado pela mensagem, um homem de Deus, o pastor Júnior. E ele falou o seguinte, olha, toda semente carrega dentro uma árvore, um fruto. E quando ela cai na terra, ela nasce, esse fruto vai para fora. Eu fiquei impressionado. Quando chegou no final do culto, amei a palavra. Falei para ele, pastor, mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se por um acaso a semente cair na terra errada? Porque a maior desculpa nossa é o seguinte, olha, eu tenho um fruto, mas eu não dou esse fruto porque eu não estou no lugar certo. Nós somos assim, olha, igual o Senhor me deu um ministério, um chamado, eu sou um evangelista. Só que eu não nasci no lugar certo para ser um evangelista. Meu pai não é pastor, minha família, ninguém. Então, se essa pergunta não for respondida, há uma crise de identidade, principalmente quando se coloca o local em detrimento disso. Nós fizemos algumas conjecturas, nós conversamos, mas quando eu fui para casa, no outro dia, no meu momento de devocional, eu estava falando com o Espírito Santo, eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. Aí eu li um texto que respondeu. A Bíblia diz, se o Espírito de Deus descer sobre você, no deserto florescerá uma floresta. eu vou dizer de novo, ou seja, o segredo não é o lugar onde você está, o segredo é o Espírito de Deus descer em você. Tanta gente, tão pouca empolgação. Eu fiquei tão empolgado no dia que eu falei, então não importa se é Orlando, não importa se é qualquer lugar do país, porque se eu falar alguém vai ficar bravo. O segredo não é o espaço geográfico, o segredo é o Espírito de Deus descer sobre. E aí, eu posto isso fazendo você entender que perguntas são importantes. Eu li esse texto centenas de vezes, já muitas vezes. Um dia eu estou lendo e eu li isso aqui. José sonhou um sonho. E no dia eu não disse amém. Eu falei,
Eu quero ler o sonho. Aí o sonho é o sol, a lua, os irmãos, o pai se prostravam perante José. Esse é o sonho. Deus mostrou para José que ele estaria numa posição de governo. Uau, lindo! Só que o sonho não está completo. Assim, não está completo, porque o que Deus não falou para José no sonho é que quando ele acordasse do sonho, contasse para os irmãos, ele se ia matar ele. A maior treta de José foi ter contado o sonho, ter sonhado o sonho e não ter as histórias completas no sonho. Porque se Deus fala para José, José, é o seguinte, vai acontecer isso, os irmãos vão tentar te matar, tu vai ser vendido, vai ser esquecido, envergonhado, caluniado, mas Deus não falou nada disso para José. Deus só falou para José, José, eu vou te colocar numa posição de governo. Uau, que lindo, mas por que não contou toda a história? E aí eu fiquei assim, não pode. Quer dizer que Deus não revelou para José o percurso que ele teria que caminhar para chegar até aonde o Senhor havia mostrado no sonho. Então eu fiz uma pergunta, eu falei, Deus, por que o Senhor não revela o processo, somente o destino? Senhor, por que o Senhor, quando nos chama, nos envia para viver o nosso propósito, o Senhor não nos conta toda a humilhação que iremos passar, todas as tretas, todos os processos, todas as dores do caminho, todos os percalços, todas as pedras? Porque o Senhor não nos conta que para chegar lá tem que viver alguma coisa às vezes tão dolorida? E aí eu fui ler a Bíblia mais, eu falei, Jesus, eu preciso entender. E aí eu fui história por história, do Velho Testamento ao Novo. É um modus operandi de Deus. Deus não revelou o processo para ninguém, apenas lugar de destino. Olha só, não é? Um dia Deus ficou zangado com geral, falou, vou matar todo mundo, eu vou destruir a terra com água, vou mandar um dilúvio. Aí ele vai para Noé e diz, Noé, tem uma missão com você. Eu vi em você um homem justo. Construa uma arca para você e sua família, que eu vou mandar chuva do céu. Sabe o que aconteceu depois? Tchau. Deus não ficou para ajudar, não. Deus não mandou anjo para ajudar, não. Deus só falou assim, volto quando terminar. Na verdade, Deus nem isso falou, porque se Deus tivesse falado isso, José não ia dar um pau na arca para terminar. Mas Deus não falou assim, ó, vai ser construído assim, ó. Era grande o projeto, irmão. Cavalaram o negócio. Côvado pra lá, côvado pra cá, e coisa grande. E imagina, não é assim, eita pepino, mas vamos construir. E outra coisa, Deus falou, eu vou mandar uma chuva. E isso? Deus falou que ia mandar algo que nunca mandou sobre a terra. A Bíblia diz que nunca havia chovido sobre a terra. Quando você vê Gênesis, a Bíblia diz que a água brotava da terra como relva, que regava o jardim. Nunca caiu chuva. Sabe o que é a maior loucura? É que Noé teve que construir uma arca, baseado em uma palavra. O que Deus não falou? Deus não falou para Noé que o pessoal ia morrer de rir da cara dele. O que Deus não falou para Noé? Noé, não constrói no deserto, porque aqui não tem como chegar água. Na cabeça de todo mundo era isso. Como que se constrói uma arca no meio do deserto? O que Deus não falou para Noé é que a família teria crises de acreditar no próprio chamado do Pai. Por que Deus não falou isso para Noé? Porque não. Aí você vai adiantando a história. Vamos acelerar para chegar em Jesus. Um dia Deus manda um anjo na casa de Maria. E o anjo Gabriel diz para Maria o seguinte, olha, você conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Jesus, o reinado dele não terá fim. Que lindo! Por que Deus não falou tudo o que ia acontecer? Por que Deus não explicou para Maria que depois de 33 anos daquela palavra, o filho dela ia estar pregado numa cruz? Por que Deus não falou para ela que o filho a qual a profecia de Isaías, Zacarias, dizia que era um rei, nasceria numa manjedoura? Por que Deus não falou para ela o processo que a partir daquela notícia, aonde os 3 reis magos iriam chamar a atenção, Herodes iria matar todas as crianças e o rei teria que virar um fugitivo? Eu fiquei com essa crise durante muito tempo no meu coração. Por que Deus não revela? Eu precisava entender esse modus operandi de Deus. Qual é o problema? Por que Deus nos oculta? Por que
E aí essas análises, elas continuaram durante algum tempo, até um dia que eu cheguei numa resposta. E eu quero, de maneira humilde, compartilhar com vocês aquilo que o Senhor me fez entender. Eu quero que você entenda que existem fases na nossa vida, fases. Existe a fase onde a gente descobre o nosso chamado. Existe a fase onde nós estamos no nosso chamado. Mas no meio disso existe um caminho que nós podemos chamar de processo. Esse aqui, que está na promessa, entre a realidade da promessa, é um caminho, que se chama processo. Que quanto mais extraordinário é o destino, mais duro é o processo. Então, a gente já tem que imaginar aqui, quando a promessa vem sobre nós, que por mais que Deus não fale o passo a passo, a gente já tem que entender, treta is coming. Sabe? A partir do momento que eu descubro o meu propósito, eu já preciso saber, vai dar problema. Porque não tem como sair daqui para lá sem percorrer um caminho. Quer ver uma coisa? Que todo mundo diz, nossa, surgiu do nada. Você já viu alguém que olha alguém que talvez fica conhecido, uma coisa acontece e todo mundo diz, nossa, do nada. Não existe do nada, de repente demora para acontecer. Aliás, que de repente, se existem histórias que nunca ninguém conta. E essa é uma questão. Tem pessoas que nós vemos acontecendo no seu propósito e a gente pensa que ali é lindo, mas o que ninguém sabe é os dias de dor, angústia, sofrimento. E a gente diz, eu quero isso. Porque para chegar nisso tem que ter aquilo que ele não vai te contar também. Isso é para tudo na vida. Eu sempre digo que o desafio da minha vida, talvez é a sua também, é descobrir o meu propósito para poder entender o caminho. Eu preciso saber o que Deus quer comigo. Eu preciso saber qual é o que Deus olha e pensa do Dave. Porque Deus olhou para o menino de Joinville e diz, vou pegar esse piazotinho aqui e vou transformar esse menino num pregador. O que Deus viu? Não sei. Essa resposta eu não tenho, mas uma eu tive que descobrir. Era o que ele queria. Vou fazer uma pergunta, quem aqui, seja sincero, você vai ver o tamanho do problema que a gente tem essa noite para resolver. Quem aqui não sabe o propósito da sua vida ainda? Perdão. Jesus. Eu não vou nem perguntar quem sabe, porque o número de quem não sabe é muito maior. Ou seja, a gente quer saber do processo e nem descobriu porque a gente está aqui ainda. A gente está andando assim. Igual um zumbi. Eu vou dizer uma coisa pra você, a primeira luta, a batalha do ser humano, e tem que ser a sua, é dobrar os joelhos e dizer, Senhor, porque eu nasci, eu preciso saber. Eu preciso saber o que o Senhor tem com a minha história, o que, por quê, pra quê, o que o Senhor tem comigo, por quê? Porque isso dá sentido. Eu trabalho com uma geração de pessoas que na internet gritam, porque não tem sentido. Tanta gente brigando o tempo inteiro, fazendo treta o tempo inteiro, incomodando o tempo inteiro, dando problema o tempo inteiro. Você acha que isso é normal? Não, é só o resultado de uma coisa. Gente que não tem propósito está incomodando quem está vivendo propósito. Porque que propósito há no propósito de atrapalhar o propósito de alguém? Querido, sabe por quê? Isso é importante, porque quando eu descubro por que nasci, o que Deus tem comigo, minha perspectiva sobre o mundo se altera. Existe um trabalhar aqui que tem que ser no Senhor, que tem que estar em Jesus. Por isso que a minha luta, André, é pregar o Evangelho para que mais pessoas ouçam, porque algumas respostas só se encontram em Jesus, em lugar nenhum mais. Com todo respeito, não se encontra na filosofia, na antropologia, na sociologia, na terapia, não encontra em lugar nenhum. Existem respostas que só existe um nome que pode responder. Jesus.
Jesus. É só Jesus. Existem algumas chaves, quando eu digo, sabe, respostas que não adianta perguntar em todas as portas. Uma vez eu ouvi uma história de um homem que estava com um carro parado na estrada há anos atrás, e ele mexia em parafusos, mexia em cabos e o carro não funcionava. De repente um senhor simples veio no caminho, olhou para ele e disse: me deixa mexer no carro, eu te ajudo a consertar. E ele olhou para o homem, se dissesse: você? Ok, pode mexer. O homem debruçou-se sobre o capô do carro, mexeu em 2, 3 coisas do carro e falou para ele: ligue o carro. E o homem falou assim: não, pode. E foi e ligou o carro. E quando ele bateu a chave, o carro pegou. Ele ficou boquiaberto com aquilo. Foi até o homem e disse: desculpa, meu lindo, mas eu não estou acreditando. O que foi que o senhor mexeu? Ele: não, mexi naquele cabo e... Mas como que o senhor sabe de tudo isso? Aí ele falou assim: muito prazer, eu sou um Henry Ford, eu inventei o carro. Há anos e anos atrás. Você vai dizer: não acredito. O problema é seu, mas a lição você precisa acreditar. Se eu quero saber sobre casamento, eu preciso perguntar para quem inventou o casamento. Se eu quero saber sobre propósito, eu preciso perguntar para quem inventou o propósito, que derramou sobre nós isso. Aleluia! Se eu quero uma resposta divina, eu preciso procurar na divindade. E a gente sabe que é apenas um Deus, um nome que está acima de todo nome. Não dá para acreditar em tudo, você tem que escolher. Eu creio em um só Deus. Sabe, todo respeito, mas algumas coisas precisam ser quebradas às vezes dentro de nós para que outras sejam construídas. Não dá para acreditar em tudo. Eu acredito no sol, na lua, no brilho. Jesus é suficiente. Você precisa saber disso. Que seja eu que quebre o telhadinho. Eu acho muito bonitinho quando alguém fala assim pra mim: oi, pastor, tudo bem? Tudo bem. O senhor é de que signo? Eu acho engraçado. Eu falo: oi? Eu não entendi. Você é de que signo? Eu falei: Áries. Ah, então o senhor precisa não. E você não acredita? Não, não se trata do que eu não acredito, se trata do que eu acredito. E o que eu acredito é suficiente. Tem resposta para o meu amanhã, tem resposta sobre o meu ontem, sabe, entendeu? É isso. Entende? Não é dizer assim: olha, tá errado. Não. Só estou falando de Jesus. It's enough. Para quem não entendeu, eu falei: Jesus é suficiente. Amém? Então, aqui, esse ponto de partida, eu preciso descobrir no Senhor: Jesus, o que o Senhor quer comigo. E a palavra está em Jesus. Jesus, eu preciso. E aí, aqui, eu descubro aonde vou chegar. Só que também não vou descobrir o que vai acontecer. Algumas coisas são lógicas. Quer ver? Uma pergunta: tem algum médico aqui no nosso meio? Quer dizer que se der ruim, nós estamos no sal? É isso mesmo? Sério, gente? Senhor, toma. Tem uma. Eita, que eu vou te chamar, hein? Se der ruim, vem pra cá, eu sou prioridade. Tô brincando. Quanto tempo tu estudou, amigo? 10 anos pra ser chamado de doutor, médico. 10 anos. Se eu assistir todas as temporadas de Grey's Anatomy, não, é uma dúvida, né? Não viro médico? Quer dizer, se eu quiser ser médico, eu tenho que estudar. Não vale a pena. E sabia que tem gente que sabe aonde quer chegar, só que não quer aceitar o processo que leva para esse lugar. Então, a pergunta é: se eu usar jaleco, estetoscópio, eu viro médico? Então, se parecer médico, não me torno médico. Andar como o médico anda, fala: irmão, eu sou muito curioso. Eu tenho um problema crônico comigo, mas se eu vejo um acidente, eu paro para ajudar. Às vezes é só para ver.
Não, se eu tiver no avião e der treta, eu mudo de banco pra ouvir. Eu sou assim. Aqui nos Estados Unidos, quando dá uma treta, vem tudo quanto é carro de ambulância, de bombeiro. Eu também vou pra ver. Amor, teve uma vez que nós demos 3 voltas no quarteirão pra entender. Sabe? Cada volta era um capítulo que se fechava da novela. Eu sou assim, irmão. Aí um dia eu tava num lugar aí no mundo aí, e aí tinha um irmão, tinha um amigo lá que passou mal e caiu. Caiu pra trás. Irmão, na hora, eu lembrei de alguns episódios pra eu assistir. Aquele ímpeto, abaixei, coloquei a mão aqui na pessoa assim, ó. Só que eu não sei fazer isso. Eu coloquei a mão e falei assim. Aí alguém falou assim atrás: ufa, ainda bem que tem um médico. Eu parecia um médico, galera. Eu fiquei todo orgulhoso disso. Eu já levantei assim, ó. Ei, sou médico não. Tem que ajudar o homem aí, hein? Tá geladinho. Aí, irmão, aí veio uma médica e tal. Aí chegou a ambulância, o SAMU do lugar lá. E o SAMU falou assim: alguém aferiu a pulsação? Aí alguém falou assim: ele aferiu. Aí falou: como que tava? Falei: tava gelado aí. Porque é triste quando a gente tenta viver a vida de alguém sem completar o processo que aquela pessoa completou. Sabe? Dá vergonha. É igual o pesca e pague. Tem alguém aqui pescando. Você tá aqui, também pescando. Aí você tá olhando pra a isca do irmão lá. Aí de repente o irmão vai assim, ó, pegou. Aí você fala assim: eita. E por mais que seja engraçado, isso às vezes é a nossa vida. Porque não descobrimos o nosso propósito. A gente tá tentando o tempo inteiro fazer o que tá dando certo pra alguém. Sabe? Aleluia. Então, meu lindo, de maneira urgente descobrir o que Deus tem comigo. Nós precisamos descobrir de maneira urgente o que o Senhor tem. Aí quando você descobrir, você vai dizer: pode vir treta, pode vir 10 anos de faculdade, pode vir processo que vai me causar dor, processo que vai me transformar em alguém para chegar naquele lugar. Vem o processo. E sabe, esse caminho que nos leva, é aqui que muita coisa da vida acontece, que a gente desiste, abandona, vai embora, não acredita, esquece, esmurece, porque a promessa é linda. Uau! Tu vê o sol, a lua, mas o caminho é dolorido. Sabe, eu me lembro das promessas que o Senhor tinha para mim lá atrás, quando eu era um menino. Uau! Mas se eu soubesse da metade das confusões que eu ia ter que enfrentar, dos pau que ia levar na vida, das vergonhas que ia ter que passar, não quero. E sabe, o que eu apresento como caminho, a Bíblia chama de processo, e a Bíblia nos faz lembrar de Jeremias, quando Deus disse para Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro, que eu te mostrarei uma obra. É um vaso sendo construído. Eu acho incrível porque Jeremias chega na casa do oleiro, e o oleiro, a cena é essa que a Bíblia diz: o oleiro está aqui sobre umas rodas, fazendo fricção com o pé e moldando um vaso de barro em suas mãos. Quebrou-se nas mãos do oleiro. Jeremias está vendo. A gente cantou a vida inteira: o Senhor quebrou o vaso. Mas a Bíblia diz que o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. Porque o problema não é o oleiro, o problema é a matéria-prima que faz o vaso. Dois irmãos entenderam. Ai, o problema sou eu? A gente culpa todo mundo, a gente só se esquece que a matéria-prima é ruim. E é isso que me encanta, como que o oleiro quer trabalhar com matéria-prima ruim. E o que me irrita é que a minha maior dificuldade eu já conto, peraí.
meu chamado é muito simples. Só um. Eu tenho que falar pro barro que ele é barro. E ele tem que acreditar. É só isso meu chamado. Eu não vou cuidar. Eu não. Eu sou o evangelista. Eu digo, tu é barro. E existe um oleiro que transforma barro em vaso de barro. Dá propósito, sentido, muda a tua vida, transforma a tua história e te leva pro céu no final da novela. E sabe o que é o mais doido? Porque o barro olha pro barro no espelho e diz, não, eu sou bom. Esse, não, vamos lá. O que tem na mão do oleiro? Deu dúvida aí, não deu? Quem acha que é vaso, levanta a mão. Quem acha que é barro, levanta a mão. Eita, errou todo mundo aí. É que depende da perspectiva de quem olha. Quem olha de fora vê um barro. Mas quem está trabalhando... Não entendi. Eu vou repetir. Quem está fora não enxerga o valor do que está sendo construído. Quem está fora só vê a matéria-prima. Mas quem está trabalhando já viu a matéria-prima pronta. Deus, por que o Senhor não desistiu de mim? Porque ele já viu a matéria-prima pronta. Mas Deus, olha como eu sou mal. Ah, você acha que é novidade? Você acha que o Senhor esperava algo diferente de você? O segredo não é você. O segredo é o oleiro e o que ele coloca no vaso. Ah, mas eu fiz tanta coisa ruim. Ai, sério? Nossa, me pegou de surpresa. Não. O oleiro olhou o barro sujo, estragado, pisoteado. Ele traz para as mãos. E esse é o processo. Eu identifico quem eu sou. Eu identifico que eu sou longe dele. Eu identifico a minha história sem ele. Em um determinado momento da minha vida eu faço assim. Eu me rendo. Chega de bater conta. Chega de bater, de brigar de frente. Chega. Eu sou ruim mesmo, mas se não for a tua pressa, não sei pra onde eu vou. Tem uma história, se eu não me engano, do C.S. Lewis, que ele dedicou anos para provar a não existência de Jesus, estudando, e disse que no final dos estudos, que ele estava tentando provar a não existência de Jesus, ele estava numa biblioteca, com as mãos para cima, dizendo, eu me rendo, eu me entrego aos teus pés, tu és o meu Salvador. Sabe por quê? Na verdade, o ser humano nasceu mirado para Cristo. Nós somos feitos para Ele, por Ele. Lutamos contra e vivemos vazio, vivemos pisado. Qualquer um pisa, qualquer um dá formato. Aí de repente a gente diz, chega. Aí a gente vai para as mãos do oleiro. Aí o oleiro faz assim, mas vai doer. E a gente não quer que doe, por isso que às vezes a gente não aceita o processo. Ô irmão, eu fico imaginando o senhor que estudou 10 anos para ser médico. Eu estudei 5 para ser advogado. Terminei de estudar, não quis mais. Já pensou? 10 anos, prova. Detesto isso aqui. Teve dia que você nunca mais eu quero esse negócio. Mas daí 10 anos se passou. Se cair alguém aqui, você fala assim, eu tô preparado e apto para ajudar. Foi 10 anos que ninguém me viu e que eu tava me preparando para esse lugar. O médico chega de repente, mas para que o de repente fosse possível foram 10 anos escondidos. Para aquilo que às vezes o Senhor deseja fazer em nós, alguns anos terão que ser escondidos. Sabe, quando a gente olha para a palavra, a gente vê Jesus, dos 12 aos 30, ninguém viu. Quando a gente olha João Batista, antes de ser a voz que clama no deserto, a Bíblia diz, o menino crescia e robustecia no deserto até a hora de ser apresentado publicamente a Israel. Enquanto ninguém viu, ele já estava no deserto. Ele não era a voz que clama no deserto, mas já estava no deserto.
eu quero que você grave, nunca mais esqueça. Deus tem algo. Deus vai fazer extraordinárias obras na sua vida, através de você, mas nunca boicotando processos. Porque todas as vezes que aceleramos processos, quebramos o lado. Todas as vezes. Eu tô pronto. Quem diz que tá pronto é o modelo que conhece. Pedra ruim. Deixa sair. Hábitos errados. Ai, eu não quero. Não vai. Eu sempre respondo muito isso aqui. Mas pastor, eu queria muito aceitar Jesus. Sério que é assim que as pessoas falam. Eu quero, mas eu não quero mudar. Então não vai. Porque se tu for, vai se arrepender. Porque aquilo que você amava, você vai odiar. O que te fazia brilhar os olhos vai provavelmente fazer vergonha. Porque o que o Senhor traz é algo muito superior, extraordinário. A gente está numa visão pequenininha, achando que estamos descobrindo a Terra. Olha a nossa visão no mundo, ó. Nossa, eu sou visionário. Não. Você está aqui vendo tudo. E a gente diz, eu consigo sozinho. O Senhor diz, que bobiça. Eu vou falar uma coisa, amor, nós dois, né? Casal, top. Casei com essa mulher linda. Deus me deu ela. Lembra, há 10 anos atrás? A gente morava numa kitnet. Era muito massa, era assim. Acabou. A gente pagava aluguel, andava com um carrinho que só Jesus. Lembra que a gente escreveu o número da vaga na parede para ninguém roubar a nossa vaga? Com carvão. Essa vaga é minha. Lembra? Já pensou se num vislumbre Deus nos fizesse enxergar isso aqui agora? Se Deus nos mostrasse os nossos filhos, se Deus mostrasse aonde nos levaria, a gente dizia assim, vai acontecer nunca. É por isso que nem o destino Deus revela completo. Se Deus falasse o completo, a gente dizer, não vai acontecer. Acredita. Creia. Não é possível. Deus do impossível. Não é para mim. Deus que escolhe as coisas que não são. Tem gente melhor. Escolho as coisas que não são para confundir as que são. E aqui nesse trabalho, tem uma coisa que acontece, eu vou falar. Tem um momento que a gente tá aqui e diz, eu não tô vendo nada acontecer, eu vou embora. Aí a pessoa vai embora. Só que nunca mais serve pra nada, sabia? Eu vou falar uma coisa bem de verdade. É melhor que você não conheça Jesus. Eu sei que é agoniante ouvir isso, mas é melhor que não conheça. Porque depois que conheceu, você não vai conseguir desconhecer. E sabe? Não vai dar mais. Eu vou explicar melhor. Você já viu gente que fica soberba na vida, que finge que não conhece os outros? Que ela passa por você assim, Ih, irmão, passa uma vergonha comigo. Se eu lembrar, eu falo, oi! Finge não! Irmão, tem um pavor de gente que fica... Quem é você mesmo? Finge não! Com Deus não vai dar, irmão. Porque no processo do vaso, o oleiro colocou a mão. Por mais que você volte para o lugar que estava, no barro as digitais do oleiro são carregadas. Vai ter uma marca. Eu mesmo, já pensou? Eu vou desviar. Não vou ser mais pregador. Já preguei tanto, irmão. Já pensou que vergonha? Alguém me encontra na rua e fala assim, preciso de uma palavra. Eu falei, eu também. Eu não vou conseguir mais. Então, voltou para a mão do oleiro. E eu estou no processo. Aqui é um negócio muito doido, porque chega uma hora do processo que o vaso tem cara de vaso, parece vaso, tem cheiro de vaso,
mas não é. Às vezes aqui que a gente diz, eu tô pronto, pode me liberar. Não tem resiliência. Não suporta sem quebrar. Parece que tá pronto, mas não tá pronto. Eu tava ouvindo o André falar aqui, da Igreja Lagoinha, o pastor Márcio, eu sou fã dele. Toda vez que eu vejo ele, eu fico assim. Ele é muito lindo, né? Ele fala assim, oh meu filho. Sabe, o dia que eu preguei lá, ele me mandou um vídeo, eu chorei. Eu te amo. Porque eu me lembro uma vez, quando eu tava lá atrás, lá começando a ministrar, e meu sonho era pregar onde? Na Lagoinha de Belo Horizonte. Porque era aquela igreja que todo mundo que eu amava ia pregar. E eu falava, um dia eu vou pregar lá. Aí um dia eu liguei para um amigo que tinha um amigo, conheci um amigo que tinha outro amigo que tinha um amigo. Eu falei assim, me ajuda a pregar lá. Eu quero pregar lá. Eu tinha cheiro de vaso, cara de vaso, não tava preparado. Eu imagino o oleiro assim. Não vai rolar. Aí, irmão, fizeram um esquema lá, um amigo meu me ligou e falou assim, consegui! Só que você vai pregar na de acesso. Assim, se tu for bem nessa, você vai parar na grande. Era tipo assim, 20 de outubro. Eu falei, então eu vou. Eu morava na kitnet. Aí eu tô aqui, desliguei o telefone. Minha esposa tava no outro cômodo. Era ali, né? Aí eu falei assim, yes! Aí o Espírito Santo falou comigo na hora, não vai. E eu aqui, nada a ver. E o Senhor pegou pesado comigo. O Senhor falou, se quiser tomar conta do teu ministério, eu devolvo. Aí eu aqui, nada a ver. Abri a porta, falei pra minha esposa, falei, a moça não acredita. Nós vamos pregar na Lagoinha. Deixa ela empolgar. Só que eu tava no outro quarto, uma voz falou comigo que não é pra eu ir não. Aí a Paula falou assim, é Deus que falou com você? Eu falei, então a gente não vai. Eu falei, liguei pro meu amigo, falei, amigo, fala pro amigo que tem um amigo, conhece um amigo, tem um amigo que eu não vou porque Deus falou que eu não posso ir. Ele falou, não, você é maluco, você não vai, você é doido, eu gastei todo o network. É que tudo que não é orgânico a gente precisa de contato pra fazer. Sabe, a gente precisa sempre forçar a barra. Não, quando é orgânico é lindo. Ai, que eu preciso. Não, quando é pra acontecer. A gente faz a nossa parte, mas nunca tentando forçar portas que estão fechadas. Sabe? Aí eu tô aqui. Aí, mas, irmão, mas sabe que coisa linda? É que eu disse não. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Nada. Não aconteceu nada, irmão. Raio caiu, nada. Deus não falou mais nada? Não falou mais nada. Passou uma semana. Quando chegou no domingo, sabe o que aconteceu? Nada. Na verdade estava acontecendo, só os meus olhos que não viam. Deus sabe quando está pronto para expor em alguns lugares. Sabe? No dia que era para eu ir pregar, irmão, tinha outro pregador lá. Fiquei orando, Jesus, não usa. Sabe? Que era pra eu estar lá, assim. Pra eu. Que a gente é ser humano. Que a gente só não pode fazer sair das mãos do Deus. Mesmo que doa. Mesmo que me incomode. Mesmo que me irrite, sufoque às vezes. Mas se esse é o processo, viva o processo. Sabe? Até um dia que o oleiro olha pro vaso, fala assim, pega o vaso assim e fala, agora vai. Aí o oleiro abre o forno, coloca você dentro e fecha a porta. Aí você fala, Deus me abandonou, Deus não existe, tudo que Ele prometeu não vai acontecer. Não, quietinho. O Senhor está produzindo resiliência em você, capacidade de suportar sem quebrar. Sabe? Todas as vezes que a gente tenta fazer algo que Deus não autorizou, a gente se expõe à vergonha, à quebra, sabe? E a gente vai culpar, sabe quem? O oleiro. E aí a gente vai culpar o oleiro, vai voltar para a mão do oleiro. O oleiro vai ter que refazer tudo de volta. A gente vai voltar para o forno, hora ou outra de volta. Agora,
Se eu entendo os processos, eu sei o que devo fazer em cada etapa. Sabe? Se eu entendo o que Deus está fazendo, se eu entendo o que é o processo, mesmo que eu não sinto, mesmo que eu não veja, mesmo que nada esteja acontecendo, eu sei em quem tenho crido, sei que é maravilhoso, sei que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mesmo não sentindo nada, mesmo não vendo nada, mas se sei que é o processo, respeito. E aí vai chegar um momento, o oleiro vai abrir, o vaso vai estar pronto, ele vai encher o vaso. E no dia que ele encher o vaso, é muito top, João. É massa. Só que é nesse dia que, se a gente não viver o processo correto, a gente pensa que o segredo é a gente. Eu agradeço a Jesus pelas humilhações que passei, para que nos dias de honra eu não esqueça que foi o Senhor Jesus que fez a obra completa. Sabe? Eu agradeço, Senhor, porque, sinceramente, a gente sabe disso, que se o processo não é respeitado, a gente pode começar a acreditar que isso aqui tem a ver com a gente. Coitado de mim, se não fosse o meu trabalhar no vaso. Por isso que Paulo diz, tendo tesouro em vasos de barro, para que a glória seja dele. Eu vou te dizer uma coisa. Eu fui gravar uma série agora, e eu gravo 8 mensagens, uma atrás da outra, num dia só. Eu preparo as mensagens, só que eu não sei fazer esboço, eu não tenho o dom de pregar com esboço. Eu acho lindo quem escreve a mensagem, eu não consigo. É só um milagre para eu não me perder. Pode começar a pregar em Gênesis e terminar em Apocalipse, irmão, é um milagre. Eu preparei as 8 mensagens de tema, top. Quando eu estava indo para a gravação, a 8ª mensagem desapareceu no meu coração. Eu cheguei na gravação, falei pra minha equipe, gente, nós estamos no sal, só tem 7. E é 8. Aí o cara que é o chefe da minha equipe falou assim, a gente manda o pessoal embora então, fazer o quê? Uma fé inabalável. Ele deve estar assistindo, né, Marco? E aí? E aí eu tô assim, não vai dar. Aí fui pra primeira, preguei a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na 7ª não tinha 8ª. Voltei pra dentro do camarim, falei, vaza todo mundo. Eu tô desesperado. Irmão, todo mundo saiu, eu dobrei meu joelho naquela sala e eu falei, Senhor, eu não tenho a 8ª mensagem. E eu vi assim no meu espírito, que bom. E Senhor, o Senhor não está entendendo, eu não sei o que eu vou pregar. Que bom. Senhor, eu não tenho nenhuma palavra. Que bom. Sempre vai faltar uma palavra, para que a gente lembre de quem é, quem faz, o dono. Aí o Senhor, eu falei pro Senhor, Senhor, me dá a palavra. A palavra é minha. Aí eu falei pro Senhor, Senhor, eu sou vulnerável. Aí o Senhor falou, essa é a palavra. Sabe, eu não tô querendo fazer propaganda, mas é a mensagem de segunda-feira agora. Ei, eu falei, o quê? Essa é a palavra? É, meu lindo. Você é o vaso, mas eu uso o vaso. Você prega, mas minha é a palavra. O segredo sou eu, não é você. Essa é a loucura do negócio. Aí, irmão, eu vou pro palco assim, ó. Sentei e falei assim, ó. Sempre é bom. Para que o vaso não esqueça que o processo não te faz super-herói. Que o processo não te faz melhor do que ninguém. O processo te habilita para o Senhor encher. Mas eu vou te dizer uma coisa. Descobri um dia, agora, sempre, que sempre vou estar na mão do oleiro mesmo estando pronto. Eu prego agora e volto para casa. Parece que eu vejo o oleiro aqui, ó. Volta aqui, cara. Manchou na estrada, ó. Viajou, perdeu a rotina, parou de falar comigo. Volta pra cá. Tá se achando, hein? Parou de orar? Volta pra cá, bebê.
Ah, tá achando que tem muita palavra, não tá mais lendo a Bíblia. Vamos pra cá, aqui, ó. Revisão. O tempo inteiro, a gente volta pra mão do oleiro pra passar vergonha. Revisão. Ó, sujou. Ô, pastor André, você me dá uma ajuda pra terminar de pregar? Cara, não avisei, né? Assustou, né, bebê? Lindo, tudo bem? Prazer, eu sou bem. Sabe que eu me emociono sempre quando eu tô junto dele? Meu ídolo gospel. Ah, ídolo não, chato. Eu gosto dele. Abraça-me. Ô André, tudo bem? Sou fã, cara, é verdade. Há 10 anos atrás o André foi na minha cidade, na Marcha pra Jesus, eu chorei a marcha inteira. Verdade. Que lindo. Deus me deixa ser usado assim um dia. Eu tava lá, na frente do lado direito, assim na terceira, tô brincando. Sabe quem pregou, pastor Edecaso da Caiama? Os 4 pilares da igreja. Lembro como se fosse hoje. Top, né? Vai lá. Ô André, eu vou te fazer uma pergunta. Vou fazer algumas perguntas, porque existe uma pergunta que foi feita no início que precisa ser respondida. Eu vou pegar essa mensagem. Você é pastor há 21 anos? É isso? Oi? 21. 21 anos. Significa que quando você começou a pastorear, eu tinha 9 anos de idade. Eu também tinha 10. Tinha 12. Mas trabalhou no sol, foi? Não, é aqui. Estrada de terra? Ô André. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Lá atrás, há 21 anos atrás, eu vou te perguntar, eu acho que eu sei todas as respostas, mas eu vou te perguntar. Deus te mostrou algumas coisas que você viveria, chegaria, mas se compara ao que você viveu? Não? Deixa eu te falar. 21 anos, né? É história longa. Doeu muito. Muito. Demais. Assim, porque as pessoas veem o André Valadão hoje, né? Mas ninguém viu antes. Mas foi muito humilhado, assim, mas bem cabuloso. Teve gente que falou assim, ó, não vai lhe dar em nada. Teve gente que falou assim, ó, fogo de palha. Até quanto dura? Até quando dura? Até quando dura? Muito. Teve gente que chegou pra você e falou isso na cara, falou assim, ó, lindo, vai entregar panfleto, fazer outra coisa. Bastante. Pois é. Teve dias assim, seja bem sincero, vulnerável, pode falar porque é importante. Porque tem gente que sente isso. Você falou assim, ó, vou abandonar esse negócio de ministério, esse chamado, eu vou fazer outra coisa. Não quero mais. Algumas vezes. Abandonar Jesus, não. Mas abandonar a forma, né? Abandonar o caminho, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Já chorou muito assim? Pedir ajuda. Pedir ajuda, Agora, né? André, de verdade, se lá atrás, há 21 anos atrás, eu chamasse você para uma conversa, falasse o que você iria viver e te falasse o que você iria passar para viver isso aqui. Se Deus te apresentasse todas as humilhações como um painel, todas as dores, as angústias, as humilhações, as vergonhas, você toparia? Não ia acreditar. Não, não é possível. Eu vou te falar, mora uma resposta na tua resposta. É por isso que Deus nunca revela o processo. Porque se Deus revelar o processo, a gente jamais aceita o que Ele quer. Porque a gente gosta das coisas rápidas. A gente gosta da velocidade. Mas nada grande acontece na frente. Por isso que Deus não falou para José. Por isso que Deus não falou para Noé. Por isso que Deus não falou para Moisés. Por isso que Deus não falou para Maria. O processo só o destino. Que se falasse das dores do caminho, não se aceitaria o destino pelo qual aquele caminho leva. Ah, se me falasse as vergonhas que eu iria passar. Oh, Jesus sabe o que faz. Agora, 21 anos se passaram. Eu estou com você aqui agora. Você é uma igreja linda, milhões de pessoas, uma história de verdade.
Daqui pra lá, faria 10 vezes de novo. Com certeza. Sempre. Né? Daqui pra lá, não. De lá pra cá, sim, sim. Isso é o que Deus sabe de nós e que a gente não consegue esconder dele. Na hora certa, André, você vai entender tudo pelo que está passando. Na hora certa, os teus olhos vão olhar e dizer assim: era processo, não era para me matar, não era para me fazer desistir, era para me fazer ter força para chegar onde eu ia aguentar. Sabe que bom que o André venceu o processo. Porque há 10 anos atrás era o menino que estava lá ouvindo o louvor, chorando por Jesus, que estava orando, ouvindo Maria cantar. Se eu apenas te tocar, eu sei, precisando de cura. Quem vence processo afeta diretamente no processo de outras pessoas. E eu termino essa noite dizendo para você algo simples, claro, uma luz que brilha. Às vezes a gente pensa que o processo acabou. Coisa assim. Mas eu ouso em desafiar você a se encontrar nessa mensagem. Tem que ser pedagógico, tem que ser aplicável. Por isso que eu amo a palavra do Senhor. Porque se você não se encontrou em algum lugar dessa mensagem, eu não sei aonde você estava. Tem endereços aqui no chão, distante do Senhor, longe do Senhor. Talvez porque nunca foi, ou porque foi e desistiu. Esse é o lugar. Existe um outro endereço, e esse é o melhor lugar. Por incrível que pareça, as minhas fases de maior profundidade com o Eterno foi aqui, ó. Você pode não acreditar, mas era muito mais fácil de eu dobrar os joelhos e chorar na presença do Senhor há 10 anos atrás do que agora. Você pode não acreditar, mas há 10 anos atrás, qualquer culto que eu entrava, eu chorava. Hoje, não. Porque quanto mais moído está o vaso, mais quebrantado pela presença ele fica. Quanto mais dolorido o processo, mais entregue ao oleiro a gente fica. Por isso que às vezes deveríamos orar: Senhor, se for para doer, faz doer, mas não me deixa perder a tua presença. Se for para tocar, toca, mas não deixa eu perder a tua presença, porque se perder a presença, perde tudo. Essa fase é extraordinária, dói, mas é maravilhosa, porque o oleiro está com as mãos, trabalhando, movendo, mexendo, limpando, sabe? Oh, aleluia. Me lembro de anos atrás. Lembra, amor? Eu saindo de casa na chuva, lembra? Aquele monte. E eu ia todos os dias. E ninguém viu essas histórias na internet, não tem pregação, porque ninguém precisa saber. Mas nesses dias o oleiro tocava como de uma forma tão absurda. Quantas vezes eu chegava em casa depois de um momento com o Senhor e deitava no chão da casa. Era pequena, mas o processo estava trabalhando. Eu dizia: Jesus, se não for a tua presença, eu não sei. Como foi bom, porque o oleiro estava trabalhando. As digitais estavam sendo colocadas, o Senhor estava com as mãos. Aí chegou o forno, e o forno, eu me lembro quando todas as portas se fecharam e a gente pensou que tinha feito alguma coisa muito errada, porque o telefone não tocava mais, eu tinha tomado todas as decisões, eu abri mão de tudo que eu podia abrir, e de repente fez assim, e todas as portas se fecharam. E eu falava pra minha esposa: eu não sei, mas eu tô sentindo o cheiro de uma coisa nova, mas eu não vi o que era. O forno estava prestes a abrir. Existem lugares nessa palavra, existem endereços que você precisa encontrar. E o que você faz depois de você encontrar é tomar a postura correta para aquele lugar. Pastor, eu tô aqui. Eu tô longe das mãos de Deus. Eu nunca fui para esse
até agora, mas eu não quero mais isso aqui, sabe? E de verdade, as pessoas confundem aqui agora com um convite de um lugar. Não, isso aqui é o Senhor. Não é a mudança que um homem promove, não é a mudança que um ambiente, não, é de dentro para fora, é o Espírito de Deus dentro de você, transformando de dentro para fora. Alguém pergunta, como é que muda tão rápido? Porque a mudança não é exógena, ela é endógena, ela acontece aqui, ela flui. Esse é meu trabalho, na verdade, eu tô aqui na vida. Ô, gente, seus barrinhos, já tive aí, hein? Mas o Senhor transforma, se você quiser, num vaso para a glória do nome dele. Dá sentido, muda a história, cura feridas do passado, tira marcas, faz uma obra nova. É possível sim ele ver, ele já consegue enxergar. Pastor, o que eu faço aqui? Aqui lembra? Eu me rendo. Eu cansei de fugir, eu cansei de correr. Eu vou lá para assistir o show do menino. Não era show não, era espetáculo da presença do Senhor Jesus neste lugar. Não tem a ver com o homem, tem a ver com ele que atraiu você para esse ambiente, sabe? Eu vou ver ele. Não. A graça do ambiente é a presença do Senhor neste lugar. Eu me rendo aos teus pés. Eu confesso que sou pecador, eu confesso que sou pequeno, falho. Jesus, muda a minha história. Tu és o meu único e legítimo, suficiente Salvador. Eu reconheço. Aí o barro faz assim. Sabe o que construiu as rodas? O sangue de Jesus na cruz do Calvário. É o que dá a oportunidade de termos essa chance, sabe? Transformar o que não é em algo que glorifica o nome dele. Pastor, eu estou em outra fase, eu já tomei essa decisão, mas hoje eu estou perdido nas emoções, eu não sei o que eu faço. Olha que bom que você veio na Lagoinha hoje. O Senhor está te falando, se foi eu que fiz, se fui eu que te coloquei, é processo para te levar para o lugar que eu desejo. Mas não confunda processo de Deus com o resultado de péssimas decisões. E aqui temos um problema. Tá dando tudo errado, é processo. Não é você que decidiu errado. É você que está fazendo sem perguntar para o Senhor antes. É você que não está respeitando as fases do processo. Deus, não. O vaso é o barro, vaso. Eu assumo. Então volta para as mãos do oleiro. Eu já estive neste lugar e fui embora. Volta para as mãos do oleiro. Eu já parece que já vivi tudo isso e eu quero acontecer. Não, espera ficar preparado. E quando ficar preparado, não se esqueça que todo o processo quem te colocou foi o Senhor. E a glória sempre será dele. Sempre será dele. Eu tenho hoje 31 anos de idade. 31. E às vezes a gente dá algumas entrevistas. E as entrevistas têm lados, né? Que são às vezes colocados para pescar o nosso coração em respostas que não são a verdade. E alguém sempre me dizia, sempre a mesma pergunta, os repórteres faziam assim: o que você teve que abrir mão para ver o que você está vendo hoje? Aí eu dizia, eu abri mão de tudo. Aí um dia eu estava dando uma entrevista para um lugar aí eu ia falar, aí o Espírito Santo falou comigo, abriu mão de nada, abraçou tudo, deixou nada, porque tudo sem mim é nada. Sabe? Abri mão de nada e abracei tudo. Jamais imaginaria que chegaria neste lugar. Mas no dia que eu fechei os olhos e coloquei o pé, o Senhor construiu o chão. O tempo passa, nós nos encontraremos de novo. 2 anos, 3 anos, 5 anos, não sei. Mas o tempo urge. Já pensou, André, se há 10 anos atrás o Senhor falasse para nós dois, eu olhasse para você e o Senhor falasse assim, um dia você vai estar na igreja dele pregando. E se o Senhor falasse para ti, tem um menino no meio da galera aí, que um dia vai estar pregando na tua igrejinha, e fala assim, jamais. Mas o tempo passou. E o tempo vai passar, vai continuar passando. E as surpresas da vida se acontecem quando, na verdade, os processos são respeitados. Nós podemos nos ver. E daqui a pouco será um outro episódio, uma outra etapa, a sua, da minha vida.
E como é bom quando o tempo passa e os testemunhos são a nossa realidade para contar. Lembra que eu disse no começo? Hoje você pode decidir escolher a melhor parte. O tempo vai passar e a decisão de hoje vai refletir no tempo que passar. Meu filho nem sabe, a decisão que ele tomou hoje refletiu algo em mim. Quando meu filho olhou para mim e fez assim, ó, desligou, papai. Dentro do meu coração eu falei assim, vou levar ele no parque de novo. Se eu sei dar boas recompensas para o meu filho, quanto mais o Senhor pode dar para nós. Senhor, eu não vou abandonar. Parece que eu vejo o Senhor assim, não sabe ele, tanta coisa boa pra ele. Aguenta firme, seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor, te ajudarei. Sabe, eu imagino o que dá. E eu vou dizer, tome uma decisão e uma postura perante aquilo que você ouviu hoje. Sabe, se você puder ficar de pé, se levante, por gentileza. Eu quero fazer uma oração. E eu vou embora feliz. Fui até o final naquilo que o Senhor me colocou. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela noite extraordinária na Tua presença. Jesus, é nítido que o Senhor está. É nítido que a Tua palavra veio sobre nós. Nós te amamos, Senhor. Jesus, sabemos que o único que tem poder para convencer é o Teu Espírito Santo. E Jesus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo complete a obra neste lugar. Nós oramos para que vidas sejam transformadas por inteiro, para que passados sejam apagados e futuros escrevidos pelas Tuas mãos, escritos pelas Tuas mãos, Senhor Jesus. Pai, nós clamamos por uma nova estação, nós clamamos pelo Teu agir, pelo processo, pelo destino, pela promessa, pelo propósito, Senhor Jesus. Deus, completa a Tua obra no nosso meio. Tu és o dono, Tu és o oleiro, Tu és aquele que enxerga no barco o que ninguém tem a capacidade de enxergar. Em nome de Jesus. Olha só. Lembra, eu falei pra você aonde eu tô na vida? Eu tô aqui, no barrinho. Uma barra, top. Então, eu preciso fazer o que fui chamado para fazer. Eu tenho que te perguntar. E você decide, a decisão que você toma reflete na sua história. 2 perguntas. E essa é a missão completa para mim. Para você que nunca tomou essa decisão, que nunca confessou Jesus como Salvador da sua vida. Eu não entendo o que isso implica. Implica que é pela nossa decisão que o Senhor entra para trabalhar. Apocalipse diz, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Se Satanás arromba a porta, o Senhor bate na porta para que eu decida, para que Ele entre e transforme todas as coisas. Sabe? O que implica? Implica que quando Ele entra, a revolução começa. Sabe? David, eu quero tomar essa decisão, mas eu não quero mudar. Então não vem. Porque se você vir, vai mudar, vai transformar, vai ficar irreconhecível. Alguém vai olhar para você e vai dizer, não estou te reconhecendo. Você vai dizer, nem eu. Amém? E a segunda pergunta é para você que já esteve neste lugar e abandonou. Essa é a noite de você voltar para casa. Essa é a noite de você voltar para as mãos do oleiro, para que a obra seja completa na sua vida. Tudo é uma questão de decisão. O João de 3 anos hoje
deve ter pensado na cabecinha dele, mas por que eu vou desligar o iPad? Ah, meu pai falou que se eu desligar ele vai ficar muito feliz comigo. Eu quero que ele fique feliz. Ele tomou uma decisão. Mal sabia ele o que vem por aí. Uma decisão muda tudo. Uma decisão muda tudo. A minha foi dia 23 de abril de 2009. Quinta-feira. 10h30 da noite, dentro do meu quarto. Depois de um processo de muita dor, lembrei do Senhor e disse: Jesus, se há uma esperança para mim, eu quero viver. E é por isso que eu prego, para que ninguém precise viver uma vida dolorida para encontrar a cura para aquela dor. Conscientemente eu digo: eu quero viver essa mudança, amém? 2 perguntas, uma resposta. Não sou eu que convenço, por isso vou parar por aqui. Mas dentro do teu espírito, tome a sua decisão. E a gente vai orar por você. E o que vier após será testemunho da sua vida. Amém? Amém? Você está ansioso para tomar essa decisão aí? Eu tô com saudade de um negócio que vai dar para fazer só aqui. Top. Se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3, você vai levantar sua mão, nós vamos orar por você, amém? E aí, não é mais eu, não é mais o pregador, não é mais... Não, é o Senhor. Vai fazer assim, ó. E a vida vai mudar. Se a sua decisão vier acompanhado de caráter, para que amanhã não acabe, para que a semana que vem não acabe, você vai viver uma mudança extraordinária. É igual dieta. Eu ouso dizer que é igual dieta. Segunda-feira eu começo. Enquanto a segunda-feira não for o seu agora, a segunda-feira não vai chegar. Eu tenho que estar disposto. Tem 2 coisas que fazem as pessoas fazer dieta: uma cirurgia ou a vergonha do espelho. Só que eu vou te dizer uma coisa, meu lindo. Com Jesus, a mudança é tão avassaladora que eu ouso dizer que você sai daqui, olha no espelho e diz: não pode. A Bíblia diz: a presença do Senhor aformoseia o rosto do homem e a tristeza abate. Olha que lindo, é plástica natural esse negócio aí. A presença de Deus aformoseia o rosto do homem. 2 perguntas, uma resposta. Eu conto até 3, se a sua resposta for sim, você levanta as mãos e nós oramos por você. É isso, simples. Vou ter que dar 2 pulinhos? Não. Vou ter que dar um... Não. É só uma decisão que o Senhor do céu ouve e a gente vive algo a partir daí. 1, 2. Se a sua resposta for sim, levante a mão. 3, bem alto, onde você estiver. Bem alto, bem alto. Sabe, me deixa matar a saudade disso. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar com você pertinho, vem. Sai do seu lugar, quem tomou a decisão, vem. Aonde você estiver, sai. Vem pra frente, por favor, vem. Vem pertinho aqui, ó, vem pertinho, vem. Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do... Pode vir entrar mais. Pode entrar mais aqui pro lado, ó. Vem aqui, ó. Pode vir, vem. Se eu creio... Vamos ficando mais pra cá. Dá um passo pra frente. Isso, vem mais pra frente, vem. Deus do sobre... Muita gente vindo. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. É muita gente. Venha aqui do lado. Pode vir aqui, ó. Vem em ti, vem. Se eu creio aqui também, pode vir. Deus do... Para de aplaudir não, igreja. É muita gente. Vem cá, a gente quer abençoar você. Venha. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Vamos dizer: se eu creio em ti, eu creio. Se eu creio em ti,
Deus do sobrenatural. Existem coisas que o Senhor nos poupa de contar, senão seria difícil demais de acreditar. Eu vejo vocês aqui e de verdade, eu não consigo explicar. O que acontece dentro de mim é uma sensação tão absurda, uma coisa tão doida, né? Que parece que o tempo foi assim, ó. É muito doido. Eu consigo lembrar do meu dia, do meu 23 de abril de 2009, das emoções que aconteciam dentro de mim, das tempestades que estavam dentro do meu coração. Eu consigo me colocar no seu lugar agora. Eu consigo entender o que você está aí pensando, mas e o que acontecerá depois? É o processo que talvez te custe em algum momento, mas te levará para um lugar diferente. O tempo vai passar, grave isso, e nós iremos nos encontrar em algum lugar. Em algum lugar haverá um encontro, seja, não sei, mas acontece. E as histórias serão completamente diferentes das que estavam sendo escritas até agora, se a decisão prevalecer. Guarda isso que eu estou te falando. Decisões importantes nos cobram, mas nos presenteiam, nos honram. Aonde você estiver, você vai fazer a sua oração. E eu quero que você repita palavra após palavra comigo, você, sua boca, aquele que confessa publicamente. Esse é você. Palavra após palavra. Amém? Fale para você ouvir, nunca mais esquecer. Feche os teus olhos. Isso. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, fraco, frágil, vulnerável. Eu me rendo aos teus pés. Fale, eu me rendo. Comece uma obra em mim, Senhor. Transforma minha história. Muda para sempre. Eu nunca mais serei o mesmo. Tu és o meu único, legítimo, suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus do sobrenatural. Assim eu creio em ti. Assim eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Vamos cantar isso, quem está nesse altar, diga isso. Assim eu creio em ti, eu creio. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Você que está aqui à frente, nós queremos celebrar essa decisão. Esses papéis que voaram aqui para nós é um sinal que a gente entende o seguinte: existe uma celebração no céu quando alguém se arrepende. E se existe uma celebração no céu, a gente celebra aqui também. A gente cultua, a gente celebra isso. E eu quero, sem constrangimento algum, celebrar mais uma vez. Nós vamos contar até 3. Quando eu disser 3, eu quero só que você vire, porque a gente quer aplaudir você e celebrar você. Pode ser? Você vai ver um tanto de gente, todo mundo igual, e nós estamos dizendo isso. Bem-vindo à família de Deus. Pode ser? Vamos lá, Lagoinha. Quem está pronto para virar e celebrar e dizer bem-vindo à família, bem-vindo àquilo que Deus tem para a sua vida. Nós somos iguais, queremos Jesus, precisamos dele, da misericórdia dele. Pode ser? Vamos lá, Lagoinha, vamos junto lá. 1, 2, 3, pode virar. Celebramos de novo. Celebramos ainda mais. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda à família de Deus.
Bem-vindo à família de Deus, ao corpo. Aquilo que a gente pode viver junto. Vamos aplaudir mais uma vez quem está aqui na frente. Você que está aqui à frente, eu quero que você dê pra gente no máximo, olha pra mim. A gente quer no máximo 5 minutos. Não vai tomar mais do que isso.